Na 12ª aula nós vamos falar de primitivas ou antiderivadas, vamos dar alguns exemplos de primitivas e vamos ver a integral como a área sob a curva. Além disso, vamos ver a definição do teorema fundamental do cálculo. Então, primitivas ou antiderivadas. Então, a primitiva de uma função é a função que, quando derivada, gera a função em questão. Então, por isso também o nome de antiderivada, porque na verdade achar a primitiva é o processo oposto de derivar. Então, em outros termos, se f maiúsculo é a primitiva e f de x é a função em relação a x, temos que f maiúscula de x é primitiva de f de x se a derivada de f maiúscula de x for igual a f de x. Então, é o processo inverso da derivação. Primitivas ou antiderivadas. Então, percebemos que encontrar a primitiva de uma função é o processo inverso de derivar uma função. Daí o nome de antiderivada. Exemplo, se f de x é igual a 2x, uma primitiva de f de x é igual a x ao quadrado, pois f' de x é igual a 2x. Se derivarmos x ao quadrado, nós obtemos 2x. Observação: quando encontramos a primitiva de uma função, na verdade, encontramos um conjunto infinito de soluções. Por quê? Porque quando nós derivamos, as constantes são perdidas. Então, quando nós achamos a primitiva, nós não sabemos se havia uma constante somada a ela. Então, logo, as soluções do exemplo acima seriam f de x, a primitiva de f de x, é igual a x ao quadrado mais c, onde c pertence ao conjunto dos números reais. C pode ser qualquer número real. Por quê? Porque se eu tenho uma primitiva de f de x que é igual a x ao quadrado mais 100, a derivada dela é 2x. Agora, se eu tenho uma primitiva de f de x que é x ao quadrado menos e, a derivada dela também é f de x, também é 2x, aliás. Então, quando nós achamos a primitiva de uma função, nós achamos infinitas soluções. Qual a relação entre primitivas e integrais? A integral é o conjunto de soluções para o processo de encontrar a primitiva de uma função. Ou seja, a integral da função f de x dx é igual à primitiva de f de x mais c, sendo que c é um número, uma constante qualquer, que pertence aos números reais. Exemplos de primitivas. Então, a integral de 1 dx é igual a x mais c, porque se eu derivo x mais c, a derivada dá 1. A integral de 1 sobre x dx é ln de x mais c, porque a derivada de ln de x mais c é 1 sobre x. A integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1, dividida por n mais 1, mais c. Porque se eu derivar x elevado a n mais 1, usando a regra do tombo, eu vou ter n mais 1 vezes x elevado a n. Dividindo por n mais 1, eu corto e como a derivada da constante é zero, a derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c é x elevado a n. E assim por diante, vocês podem testar essas derivadas, essas primitivas, aliás, essas integrais das funções. Só mais um exemplo que é particular, que é a integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais c, porque a derivada de e elevado a x mais c é e elevado a x, e assim por diante. Então, como seria a integral de um polinômio? Bom, se a derivada do polinômio basta eu aplicar a regra do tombo em cada um dos fatores, aliás, das parcelas dos polinômios, então a integral de um polinômio basta que eu aplique então a regra inversa para cada uma das parcelas do polinômio. Então, a integral de x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x mais 7 dx será x à quarta sobre 4 mais x ao cubo sobre 3 menos 3x ao quadrado sobre 2
mais 7x mais c. Então, para que serve eu calcular uma primitiva, uma integral? Além do exemplo da aula 11, que nós vimos que a integral definida me dá a somatória das variações de uma função, nós também podemos usar para calcular a área sob uma curva. Então, na última aula, vimos a definição da integral definida de a a b de f de t dt é o limite para n tendendo ao infinito da somatória do índice i de 0 até n menos 1 de f de ti, ou seja, a função calculada no instante ti, vezes ΔT, que é o intervalo de tempo usado. Isso para a soma à esquerda, aliás, e embaixo para a soma à direita. Graficamente, nós temos os seguintes exemplos. Então, se vocês lembram da aula passada, nós fizemos uns retângulos, usando o valor da função. Aqui esses gráficos todos estão usando a soma à esquerda, então estão subestimando aí a área embaixo da curva, de um lado e superestimando no outro. Eles subestimam quando a função é crescente e superestimam quando a função é decrescente. Então vocês veem aí que se eu melhoro, se eu diminuo o tamanho do intervalo que eu uso para fazer essa conta, eu chego numa precisão maior, eu chego cada vez mais próximo do real valor da área sob a curva. Agora, quando eu aplico o limite para o número de intervalos tendendo a infinito, o tamanho do intervalo tende a zero. E nesse momento é que eu calculo a integral. E calculando a integral, eu consigo calcular exatamente a área sob a curva. Concluímos, portanto, que a integral definida de a até b de fx dx é a área S da região do plano compreendida entre a curva, que é o gráfico de f de x, que é essa linha sinuosa que há na figura, e o eixo das abscissas, que é o eixo x, com x entre a e b, que é o intervalo da integral definida. Exemplo, calcular a área embaixo da curva de f de x é igual a menos x ao quadrado mais 9, para o x entre 0 e 3. O gráfico dessa curva é conforme nós vemos aí no exemplo. Então, como eu posso calcular a área embaixo dessa curva? Para o x valendo entre 0 e 3. Então, eu poderia fazer empiricamente, desenhando aí retângulos como aqueles que nós vimos na figura anterior, ou eu posso aplicar a integral. Aplicando a integral, então eu vou ter que calcular a primitiva da função x ao quadrado mais 9. Então, a integral de menos x ao quadrado mais 9 dx vai ser menos x ao cubo sobre 3 mais 9x mais c. Agora, quando a integral é definida, quando nós sabemos os limites do intervalo, o valor a e o valor b, a área que nos interessa é a área calculada quando x é igual a b menos a área calculada quando x é igual a a. Então, o cálculo da integral definida fica: a integral definida entre a e b de menos x ao quadrado mais 9 é igual, daí aqui vamos calcular a primitiva, vamos usar a primitiva. Então, calculando primeiro para o valor maior, o valor b. Então, menos b ao cubo sobre 3 mais 9 vezes b mais c, menos o valor da primitiva calculado para a, que é menos a ao cubo sobre 3 mais 9a mais c. Então, no exemplo dado, quando o f de x é igual a menos x ao quadrado mais 9, para x entre 0 e 3, temos a integral definida entre 0 e 3 de menos x ao quadrado mais 9 dx. Então, vamos fazer menos 3 ao cubo sobre 3 mais 9 vezes 3 mais c menos 0 ao cubo sobre 3 mais 9 vezes 0 mais c. Então, a integral definida entre 0 e 3 de menos x ao quadrado mais 9 dx será menos 27 dividido por 3, que é menos 9, mais 27, que isso dá 18, mais c, mais 0 sobre 3, que é 0, menos 0, menos c. Então, vejam que o mais c e o menos c se anulam. Então, quando nós calculamos uma integral definida, as constantes que aparecem na solução, elas se anulam. Então, o resultado dessa integral é menos 9 mais 27, que é 18.
Então, a área sob a curva de menos x ao quadrado mais 9, entre x valendo 0 e 3, é 18. Observações. Na integral definida, a constante c some, que é o que nós vimos no cálculo anterior. Só podemos calcular a área sob a curva se definirmos o intervalo para x, ou seja, se o x estiver entre a e b, ou seja, se usarmos a integral definida. E com isso nós chegamos no teorema fundamental do cálculo. Então, seja um f uma função real de variável real definida e contínua no intervalo a, b, se a menor que b. E se a primitiva de f de x, né, uma primitiva de x, temos que a integral definida entre a e b de fx dx é igual à primitiva de x calculada entre a e b, que é igual à primitiva calculada em b menos a primitiva calculada em a. Esse teorema foi o que usamos para calcular a área no exemplo anterior. Então, agora vocês vão fazer alguns exercícios, né? O primeiro de achar as primitivas dessas funções e o segundo de calcular a área sob a curva do gráfico de f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais 3 para x entre 3 e 5. E esses exercícios estão repetidos em um exercício, que é o exercício da aula 12, estão repetidos lá na aba Exercícios do TDIA. Então, para vocês terem a presença e a nota de participação dessa aula, vocês têm que entrar na aba de exercícios e responder os exercícios que estão lá propostos. Bom trabalho!